Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor. Eu convido a igreja a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, nós iremos ler até o verso 30. Todos acharam? Estamos debruçados aqui diante do Evangelho de Mateus. Mateus que escreveu esse evangelho enfatizando Jesus como o rei messiânico que havia de vir. E o texto que nós iremos ler agora, na realidade, ele é consequência de algo que já aconteceu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ali, publicamente, ele se expõe efetivamente como esse rei messiânico. Ele também expõe a sua função de profeta, boca de Deus, aliás, sendo como o próprio Deus, sendo o próprio Deus falando, e ele também ali já assume o caráter de sumo sacerdote, como o escritor dos Hebreus vai escrever da carta dele, um sumo sacerdote que se compadece de nós. Estamos diante da palavra de Cristo, esse rei da eternidade, esse profeta, boca direta de Deus aqui nesse mundo, e o sumo sacerdote que se compadece se ofereceu em nosso lugar. E a palavra de Cristo diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde eu não plantei e ajunto onde eu não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite, obrigado, Pai, pelo culto, por estarmos aqui na comunhão dos Teus filhos, na comunhão dos santos, e já, Pai, sentir
a Tua presença neste lugar, Senhor. Senhor Deus, nós sentimos na exposição da palavra no início do culto, nós sentimos os louvores, nós sentimos, ó Pai, o Teu agir, o Teu querer e o Teu efetuar aqui neste lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós, Pai, a gente possa, Pai, diminuir, o Senhor possa crescer. Pai, que o Senhor, como cabeça, venha assumir, Pai, a liderança dessa igreja, venha continuar na liderança dessa igreja, nos dando, Pai, diretrizes claras, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha continuar falando conosco, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra vai, produza o resultado pela qual está sendo mandada, Pai, que a semente da Tua palavra venha, Pai, encontrar boa terra em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Quantos conhecem aqui a história do Viktor Frankl? Alguém? Danilo? Bom. Então, Danilo, vou fazer um resumo aqui. Um resumo bem rápido. Mas Viktor Frankl, ele é um foi, na verdade, já é morto, morreu em 1997, mas ele foi um neuropsiquiatra judeu austríaco, que nasceu no início do século XX, um pouco antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, e ele foi o criador de uma terceira escola vianense de psicoterapia. Na verdade, ele debateu algumas questões com o próprio Freud, que foi essa primeira escola de psiquiatria. O que se seguia a Freud foi Adler, né? Freud já com uma visão muito humanista do homem, que o homem guiaria sua motivação na vida, muito se reduzindo a seus aspectos fisiológicos, né, de carne, de efetivamente o que ele precisava para sobreviver dentro das suas necessidades mais básicas. E Adler veio com uma segunda proposta e Frankl veio com uma outra proposta totalmente diferente, né? Ele nos trouxe, então, ele criou a logoterapia. Logoterapia seria essa psicoterapia por meio da qual, ao estudar, ao o ser humano se aprofundar de qual seria o sentido na vida dele, ele encontraria essa motivação para viver e não se submeteria a esse reducionismo, né, do homem sendo tratado como um animal, né, do homem só existindo para satisfazer suas necessidades mais básicas, fisiológicas. E Frankl, ele estava falando com lugar de fala, desculpa usar esse termo, mas com lugar de fala, até uma brincadeira, mas por que ele tinha lugar de fala? Por que ele falava com propriedade, né? Sua teoria existiu na prática nele mesmo, né? Frankl, ele, durante a invasão nazista, a Áustria já não era o Império Austro-Húngaro, já era a Áustria, ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas durante aquela invasão, Frankl, ele foi, não só ele, mas toda a sua família foram capturados e levados a campos de concentração. Frankl passou por 4 campos de concentração e, na realidade, durante esse período dele ali, né, nesse lugar terrível, eu digo a vocês, né, que é um lugar que não se faz passeio no bosque, né? Quem puder ir, vá, porque é um lugar tremendo. Realmente é um lugar muito ruim. Você pode ver resquícios de algo animalesco que foi feito com o ser humano durante aquele período. Mas Frankl, ele perde literalmente a sua família para os nazistas nesse período. A sua esposa grávida morre, os seus pais morrem, seus irmãos morrem, e ali ele é confrontado realmente, né, ao que ele se propõe como terapia, uma vez que ele vê o ser humano, e seres humanos que possuíam, né, a Torá, ou deveriam possuir a Torá como a sua base, mas seres humanos expostos a situações mais animalescas possíveis, né? Os seres humanos, então, deixando um pouco de lado essa questão mais existencial e se entregando ao materialismo, e se entregando à sua própria corrupção, aos seus próprios corações maldosos. E eu quero deixar aqui nessa noite essa reflexão. Qual é o sentido da vida, né? Viktor Frankl, ele vai falar no seu livro Em Busca do Sentido, que ele também expõe um pouco da sua própria vida, mas ele vai falar que essa motivação, ela vem de você efetivamente encontrar a sua vocação e exercer ela, e se relacionar com os demais, se relacionar com o mundo. Mas esse é o nosso sentido enquanto cristãos? Esse é o sentido bíblico? Quando nós estamos debaixo da autoridade bíblica, esse é o sentido que o próprio Senhor, rei, profeta,
sumo sacerdote deixou para nós? Então, é isso que a gente vai caminhar aqui no dia de hoje e responder. Como eu já falei na leitura inicial, o Evangelho de Mateus ele tem muito essa ênfase, o Evangelho do Reino, Jesus sendo apresentado como esse rei messiânico, e aí Mateus registra, na verdade, 2 longos discursos do Senhor Jesus. Um é muito conhecido de todos nós, é o Sermão do Monte. Ele vai registrar em Mateus 5 a 7, começando 5 com as bem-aventuranças e terminando com uma parábola, que é a parábola do homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, aqueles que escutam as palavras do nosso Senhor. Começa a marcar, então, o evento do ministério público de Jesus, efetivamente, o Sermão do Monte. Mas, passando mais à frente do próprio Evangelho de Mateus, após a entrada triunfal em Jerusalém, após Jesus entrar no templo, assumir essa função de sumo sacerdote, após Jesus entrar no templo de novo e começar a discutir de forma mais acirrada com os próprios religiosos da época, ele vai ao Monte das Oliveiras. E aí faz o seu segundo grande discurso, registrado em Mateus 24 a 25. Jesus se assenta, então, no Monte das Oliveiras e começa o seu discurso. Imagina aquela cena, Jesus sentado ali, certamente ele estava esboçando estar sentado no trono. Ali o próprio rei que já tinha se revelado como rei ali para aquela sociedade. Ali a própria boca de Deus falando. Ali o nosso sumo sacerdote, que mais posteriormente, no registro do Evangelho, se entregaria por nós na cruz. Mas no capítulo 24, versículo 1 a 3, a gente tem um pouco a explicação do porquê que ele vai chegar na parábola dos talentos. Porque ele falando um pouco sobre as últimas coisas que aconteceriam, então Jesus já apontando ali para o fim das últimas coisas, os seus discípulos o indagaram, visando o quê? Uma resposta de quê? Quando iria acontecer essas últimas coisas e quais sinais, ou qual sinal haveria da vinda do Senhor Jesus no final dos últimos tempos. Isso está registrado em Mateus 24, 3. No capítulo 24, antes de começar as parábolas, efetivamente, Jesus fala sobre vigilância. E ele usa a história de Noé para falar da importância de se ter vigilância. Então, há esse conjunto de parábolas no final do capítulo 24 e partindo para o capítulo 25, e Jesus ele começa com esse discurso falando sobre Noé, que os finais dos tempos seriam parecidos como foi com Noé, que as pessoas se davam em casamento, se casavam, bebiam, comiam, e de repente, Noé e sua família entrou na arca, a chuva começou e todos se perderam. É interessante que Jesus ele vai enfatizar a vigilância a ser feita pelos seus discípulos, mas ele vai apontar claramente um juízo que estaria estabelecido ali, naquele momento, no final dos tempos. O dilúvio leva a todos, como registrado no capítulo 24, versículo 39. Assim será a vinda de Jesus. Palavras do próprio Jesus, palavras do próprio Senhor, que assim a sua vinda seria. E aí ele nos adverte, no versículo 42 do capítulo 24, vigiem. Portanto, vigiem. É interessante aqui que esse vigiem ele faz eco com os seus apóstolos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, ele vai falar também para a igreja de Corinto. Fiquem alertas, sejam fortes, sejam corajosos, permaneçam na fé, façam tudo com amor. Então, essa ordem, esse imperativo de vigiar, ele está bem claro, bem atuante no discurso de Cristo, no discurso da Igreja Apostólica dos Apóstolos e faz coro até os dias de hoje em nossos corações. Então, nesse contexto, Jesus começa a usar parábolas, ali partindo já para o final do capítulo 24 e 25. E é interessante a gente entender essa parábola dos talentos em consonância, em sintonia com outras duas parábolas que Jesus vai contar nesse trecho. Quais sejam? A primeira parábola é sobre o servo fiel. O servo fiel que, com a descrença de que o seu senhor voltaria,
O seu senhor, na verdade, se ausenta e deixa os negócios com esse servo infiel, com esse servo mau. E ele, com essa descrença de que o seu senhor voltaria, conforme registrado no versículo 48, capítulo 24, 48, meu senhor demora para vir, ele começa a agir de forma errada, ele começa a espancar os seus funcionários, os seus colegas de trabalho, ele começa a beber, enfim. Então, ele se entrega a esse reducionismo freudiano, né, de se efetivamente se entregar à carne, se entregar ao corpo, se entregar aos desejos e às maldades do coração por completo. Mas Jesus não para aí, Jesus vai para uma segunda parábola, também conhecida, bastante conhecida, a parábola das 10 virgens. E aí ele conjuga sabedoria, prudência, tolice e imprudência. Por quê? Porque essas 10 virgens, elas fazem parte da cerimônia de casamento que ocorria na Palestina naquela época, no século I. Elas, efetivamente, deveriam estar com essas lamparinas acesas para receber o noivo na festividade ali, né, naquela cerimônia matrimonial. Sendo que 5 estavam com combustível, com azeite, que seria realmente utilizado e seria suficiente para a chegada do noivo, esperar a chegada do noivo, e 5 imprudentes, 5 tolas, não. Por quê? Elas só se prepararam para um certo período. E o noivo demorou a chegar, mas chegou. E elas foram pegas de surpresa e não adentraram para as bodas do cordeiro, as bodas do noivo. Isso é um exemplo de uma vida não intencional, de não se viver de forma intencional, de, pelo revés, se viver ao sabor, né, do, entre aspas, deixa a vida me levar, como diz, nem classifico como poeta, né, mas como diz o cantor brasileiro. Mas, dessa forma, as pessoas são surpreendidas por algo que já é esperado, algo que já vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, e a vinda do Senhor Jesus, ela vai acontecer. Ela é esperada porque ela é uma realidade. Ela é uma realidade concreta, que vai ter lugar nesse mundo. Como já falamos de Noé, apóstolo Pedro, na sua segunda carta, em 2 Pedro, ele vai falar, nos tempos de Noé o mundo foi inundado, mas a próxima evento que vai acontecer com o mundo é com fogo. Essa terra, a criação aqui, degenerada pelo homem, pelo pecado, como o João falou aqui na leitura introdutória, vai ser lambido por fogo. Novos céus e nova terra estarão aqui, e nós estaremos para sempre, sempre com o Senhor nosso Deus, num corpo glorificado, num corpo regenerado, para sempre e sempre, adorando e louvando ao nosso Deus. Essa é a esperança que nós temos. E a gente parte, então, para a parábola e para o nosso texto base, que é o texto dos talentos. Interessante dizer, o teólogo R.C. Sproul, teólogo também muito importante, né, para o cristianismo protestante, viveu entre o século XX e XXI, morreu morto também em 2017, mas ele vai fazer a leitura aqui da parábola, né, como ele chama de capitalismo de mordomia, que você vai receber dons, vai receber talentos de Deus, e com essa ótica de que nada possuímos e tudo vem de Deus, nós temos que produzir o máximo que nós pudermos, né, e adiar gratificação. Ou seja, com essa produção, nós vamos reinvestir em quê? Em mais produção, para sermos mais produtivos, e com isso podemos ter mais bem-estar. Então, essa é a ideia básica na interpretação do R.C. Sproul, né? Então, quanto mais trabalho, mais produção, mais bem-estar, mais qualidade de vida para a coletividade, isso sem demonizar o próprio lucro, porque faz parte do trabalho. Aliás, se alguém quiser comer, que trabalhe, ou se não quiser comer, que não trabalhe. Não é assim que a própria Bíblia diz? E ele conclui que a maximização desse bem-estar é, na verdade, trabalharmos para a obra de Deus. John Wesley também tem uma visão, não propriamente aqui dos talentos, mas ele vai
3 regras falando ainda sobre um capitalismo, vamos falar dessa forma, né, de ganhe o máximo que você puder. Essa seria a primeira regra de John Wesley, também um pregador inglês. Então, ganhe o máximo que você puder, trabalhe o máximo que você puder, de forma honesta, de forma legítima, e ganhe o máximo que você puder. A segunda regra é, poupe o máximo que você puder. Então, está de acordo com esse pensamento também do Arci, né, de gratificação adiada, e você não gastar tudo que você ganha. Você tem uma visão de reinvestir, você tem uma visão de poupar. Né? E doe o máximo que você puder. É a terceira regra de John Wesley. Ele que, na verdade, foi um pregador proeminente na Inglaterra, mas também um dos homens mais ricos do seu tempo na Inglaterra. Aqui também nós tivemos, recentemente, uma pregação do pastor Osvaldo, né, que nos ensinou a orar o máximo que a gente puder e a trabalhar também o máximo que a gente puder. Tudo para a honra e glória de Deus. Mas entendemos que o texto vai mais além do que exatamente a fundamentação de um modo de produção humano. O texto vai mais além, e vamos mais além também. Né? Nós entendemos que no versículo 14, esse homem que se ausenta é o próprio Senhor Jesus. Então, esse homem se ausenta do país, ou seja, ele não tem previsibilidade do retorno. E é justamente o que o Senhor Jesus tem falado aqui no sermão dele e nas parábolas dele. Eu vou, eu volto, mas vocês não devem saber quando. Estejam alertas, estejam vigilantes, se preparem. E esse homem, ele então confia seus bens para os seus servos, para os seus trabalhadores. E aí nós vemos o quê, irmãos? Nós vemos a graça, o favor imerecido, os dons imerecidos concedidos para os seus servos, para os seus trabalhadores. Isso tudo vindo de quem? De Deus. Como também aqui ouvimos de manhã, pela pregação do Danilo, Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, vem do Senhor Deus, vem do Senhor Jesus, né? Que veio para nos regenerar. No versículo 18, Tiago fala que pelo seu querer, ele nos regenerou com a palavra da verdade. E com essa palavra da verdade, ele nos fez a primícia de novas criaturas. Santo Agostinho também vai falar um pouco sobre essa questão do dom da perseverança, que vem de Deus. Não pode ser nosso, não é nosso. Deus que nos entrega os nossos dons, os nossos talentos, tudo é pela graça do próprio Deus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, como também nós vimos aqui na leitura introdutória, Criador dos céus e terra, de forma gratuita, nos deu salvação, nos deu consolo, nos deu o Espírito Santo, que nos enche com os seus dons. E mais adiante, no versículo 15, nós começamos a falar do talento. E o que é talento? Aqui, na leitura. O talento nada mais é do que uma medida de peso. Né? Então, como se fosse o quilo, por exemplo, uma unidade, né, de peso, e ele representava 35 quilos de um metal precioso, normalmente ouro ou prata. Então, o talento representava isso. E isso significa dizer que, quando ele concede ao primeiro servo 5 talentos, ele está concedendo quanto? 35 vezes 5, né? 175 quilos de ouro ou de prata, que era uma quantia importante para a época. Né? E a própria palavra talento, em português, ela é oriunda da parábola de Jesus. Quando a gente define como uma habilidade especial, na verdade, vem por conta aqui da parábola, né, do próprio Senhor Jesus. Mas aí, esse Senhor, no versículo 15, ele vai distribuir, então, esses talentos, de acordo com a capacidade de cada um. Ele vai dividir 5 talentos para o primeiro servo, 2 talentos para o segundo servo e 1 talento para o terceiro servo. Veja, quando Jesus, então, ele explica que houve essa preocupação do Senhor de dividir segundo a capacidade de cada um, como Deus nos individualiza e rechaça qualquer visão de massa do ser humano, como Deus vai no seu DNA, como Deus estava no momento da sua concepção, como Deus te chama pelo nome, como Deus te conhece, como você é um projeto de Deus. Sim, nós somos um projeto de Deus, caídos, pecadores, que
temos e desejamos e precisamos, aliás, desesperadamente dele, da graça dele, da misericórdia do Espírito dele. Mas a vida é um dom de Deus, a criação, como já foi dito aqui no início, e já repetimos algumas vezes, é dom de Deus, nos individualizando, e assim nos fazendo também descobrir o quê? O senso de vocação. Não é no coletivo, não é alguém messiânico que vai levar o ser humano para benefícios escatológicos aqui nesse mundo, não. O próprio Jesus já se encarregou de fazer isso na cruz do Calvário, e toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais estão em nós, como diz Efésios 1:6. Glória a Deus, aleluia. Mas há também essa conjugação da capacidade humana, da responsabilidade humana. E, especificamente na igreja, a gente entende que cada membro, ele possui uma função. Cada membro recebeu um talento e possui uma função. Nós somos o corpo. As funções são diferentes, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, mas Cristo é a cabeça. Então, cada um vai exercer a sua função em prol e proveito da glória de Deus, e assim, se alinhando e conhecendo a sua vocação nesse mundo, tendo Cristo como cabeça, tendo Cristo como uma liderança primaz, tendo Cristo, aquele que devemos apontar para o mundo, a quem o mundo deve confessar, a qual nenhum outro nome está acima dele. Amém. E no verso 16, nós temos a distribuição para esses primeiros servos. Na verdade, algo no 16 aqui ocorre de interessante. No primeiro e no segundo servo, aqueles que receberam, respectivamente, 5 talentos e 2 talentos. Eles saíram imediatamente. Olha o senso de responsabilidade, olha o senso de dever desses servos. Eles receberam aqueles talentos, cônscios de que não era deles, aqueles talentos, mas eles precisavam, o quê? Fazer multiplicar. E saíram imediatamente, como diz aqui o texto. Isso lembra muito que Paulo vai falar em Colossenses 3:23. Tudo que nós fizermos neste mundo, temos que fazer de todo o coração para Deus, como se fosse para Deus e não para o homem. E assim, esses 2 servos agiram. Na verdade, eles estavam trabalhando, fazendo a parte deles, e com olho no futuro, com olho no reino, com olho, na verdade, na volta do seu Senhor, porque eles haveriam de quê? Prestar contas. Aliás, essa é uma outra realidade também esquecida no mundo, é uma outra realidade esquecida, essa ideologia de uma minoria que quer calar uma maioria. O ato de prestar contas e ser responsável pelo que faz. Mas o fato é que, ao olhar para o futuro, ao olhar para o reino, ao olhar para uma vida além, esses homens estavam vivendo ali, ou, na verdade, mostrando um trinômio que foi muito bem definido pelos reformadores do século XVI e XVII na Inglaterra, que era viver com a certeza da eleição de Deus, com esperança na vida eterna e viver tendo uma vocação nesse mundo. Esse era o trinômio dos calvinistas do século XVI e XVII na Inglaterra. Viver com a certeza de que eram eleitos, viver na certeza de que eram salvos, de que eram regenerados, e por isso eles tinham esperança da vida eterna. Eles sabiam que estavam nesse mundo de passagem, de forma passageira, mas que deveriam sim fazer a diferença enquanto estivessem aqui, porque um dia estariam com o próprio Deus, santo, 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 e teriam que dar conta de suas vidas. E assim alinharam-se a sua vocação e o sentido da sua vida. Mas no verso 18 nós temos um mais,
que demonstra a postura do terceiro servo que recebeu um talento. Na verdade, ele vai fazer um buraco na terra e esconder 35 quilos de algum metal precioso. Não foi um buraco muito pequeno, devia ser um buraco, né, grande, para esconder 35 quilos de algo tão denso quanto um ouro ou prata. Aliás, tinha que também cavar muito, né, para qualquer um não conseguir cavar e levar. Que aí também, mas enfim, mas ele fez isso. Ele enterrou o sentido da vida dele. Meu amado, minha amada, não enterre o sentido da sua vida, não enterre o que Deus te deu para você fazer multiplicar, para fazer você prosperar. E, na verdade, Deus te deu a tua salvação, a tua eleição, e é isso que você precisa multiplicar nesse mundo, multiplicar para os seus filhos, multiplicar para os seus netos, multiplicar para os seus amigos, multiplicar para os seus familiares, multiplicar para o mundo, para a sociedade em Cabo Frio, para a sociedade de São Pedro da Aldeia, para o Rio de Janeiro, para Brasília também, para o mundo. É disso que precisamos. Esse senso de sentido de vida, esse senso de responsabilidade, essa certeza da eleição de Deus, desse chamado de Deus a cada um, individualizado, que se maximiza aqui como corpos do Senhor, como igreja do Senhor, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ele fugiu do seu dever. Olha como ecoam as palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em você. Paulo fala para Timóteo, e o Espírito Santo fala para cada um de nós essa noite. Não despreze o dom que há em você. Para de enterrar o seu talento. Para de dar horas de Netflix, vendo nada, besteira que isso não alimenta nada. Mas você está sendo moralista, você não vê? Já vi muito. E muito arrependido, porque eu poderia estar fazendo milhares de outras coisas melhores. Para de ficar rolando a rede social, esperando o que o algoritmo vai te dar para você entender, para você estudar ou para você se entreter. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que ter um momento de entretenimento, não se trata disso, mas tudo é para a glória de Deus. Então faça essa pergunta: o que estou fazendo em frente a essa televisão, em frente a esse celular, em frente a essa mesa de bar, em frente a essa mesa do restaurante, enfim, onde quer que você esteja, é para a glória de Deus? Deveria ser. E quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele estava fazendo uma viagem de lazer. Não, ele estava numa viagem missionária. Ele estava pregando o Evangelho. Ele estava sendo perseguido. E Timóteo, eu estou cumprindo o sentido da minha vida. E você? Não despreze o dom que há em você. E nos versos 19, a parábola assim diz, Jesus assim diz, que o Senhor voltou e fez o ajuste de contas. É interessante que quando a gente lê ajuste de contas, quem é do ramo da administração liga logo ao que é um indicador de desempenho, né? O engenheiro aí de serviço aí vai entender um pouco disso, porque basicamente você faz um plano de ação, você tem uma visão de futuro, você quer chegar em algum lugar, você cria seus objetivos estratégicos, e o indicador vai te mostrar se você está chegando, se você não está, e se você não tiver, você tem que corrigir a sua rota. Basicamente foi isso. Isso também é bíblico, meus irmãos. José provavelmente teve os seus indicadores de desempenho para fazer ali a sua economia, guardar suas reservas, na época do Egito, de 7 anos de bonança. Talvez Noé também tivesse algum tipo de indicador da construção ali, do desenvolvimento, da produção da própria arca. Mas o fato é que esse ajuste de contas aponta para algo ainda maior. Esse ajuste de contas aponta para um tribunal.
conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos nós iremos comparecer perante ao tribunal de Cristo e seremos julgados. Entendem a importância de não enterrar os nossos talentos? Nós vamos prestar contas. Nós vamos estar perante o Rei. Nós vamos estar perante o próprio Senhor. E não haverá desculpas, como tentou dar aqui o servo, nós vamos ver à frente. Não haverá chances de desculpas, porque as oportunidades estão sendo dadas aqui nesse mundo. Ao desenrolar até o versículo 23, então, os servos, o primeiro servo e o segundo servo, que eles receberam, respectivamente, 5 talentos e 2 talentos, eles vão prestar contas, eles vão efetivamente mostrar o que fizeram do que eles receberam, com 100% de rendimento para cada um. Veja, em termos relativos, o resultado foi o mesmo, 100%. Em termos absolutos, não. Um estava com 5, conseguiu 10, um com 12 conseguiu 4. A diferença de 6 entre eles. Mas, em termos de rendimento, os dois foram a 100%. E os dois receberam a mesma resposta do Senhor. Isso é graça. É favor imerecido. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E não adianta pegar um texto fora do contexto para falar que é de universalismo e falar que é salvação para todo mundo. Não é. Paulo, no início do capítulo 2 de Tito, ele está tratando sobre pessoas diferentes, classes de pessoas diferentes que existiam ali na igreja que Tito pastoreava. Em Creta. E aí ele vai falar, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo esse tipo de pessoas. Mas é graça, favor imerecido. Não é por nós, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa obra. Não, de forma alguma. É pela graça. Glória a Deus por isso, porque se dependesse de nós, meu irmão, se dependesse de nós, minha irmã, a condenação já estaria certa. Mas graças a Deus que nos amou, como diz em Efésios 2, nos amou com amor infinito, com um grande amor, e nos deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Morreu em nosso lugar, uma morte substitutiva, uma morte vicária, que estava prometido para mim e para você. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que o Senhor, Rei de todo o universo, se humilhou, se fez servo e morreu na cruz em nosso lugar. E o Senhor diz para aqueles 2 servos, servo bom e fiel. Temos que analisar o bom e fiel aqui sob a ótica de Gálatas 5, 22 e 23, do fruto do Espírito. Porque bondade de nós, do nosso próprio coração, não há. Fidelidade por nós mesmos, não há, não existe. Somente o fruto do Espírito em nós, benignidade, fidelidade, é que nos dá essa capacidade de responder dessa forma. Aliás, e o primeiro fruto do Espírito, que está relacionado aos demais outros, como a própria benignidade, a própria... e os demais, e a fidelidade, é o amor. É um amor que não é bem um sentimento. É um amor que não é bem uma atitude. É um amor, como Paulo fala em Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 a 5. E antes dele falar do amor, ele vai falar de tribulação,
de tribulação que produz perseverança. E vigiar implica em perseverar, continuar. A tribulação que produz perseverança, perseverança que produz paciência. A paciência vai produzir o quê? Esperança. E essa esperança não nos confunde. Essa esperança, ela vem por meio do derramamento do amor que é feito pelo Espírito Santo em nossos corações. É o Espírito Santo em nossos corações que nos enche de amor, que nos enche de paz, que é mais um fruto, que nos enche de bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. É o Espírito Santo, meus irmãos, porque por nós mesmos não conseguiríamos. E o Senhor ainda diz para esses dois servos: fiel no pouco e no muito o colocarei. Eu, às vezes, ouço no trabalho alguém falando de determinada pessoa: olha, você não pode realmente dar muita atribuição, porque até uma tartaruga manca pode fugir. O ponto é, a ideia aqui, né, desse ditado é dizer que quanto mais você responde, nos olhos humanos, mais responsabilidade você vai ter. Quanto menos você responde, deixando uma tartaruga manca fugir, menos responsabilidade você vai ter. A realidade é essa, nos olhos humanos. Mas eu creio aqui que nos olhos de Deus, o pouco é esse corpo corruptível. Temos a fidelidade, o fruto do Espírito, nesse corpo corruptível. O muito o Senhor nos dará. O muito é um corpo glorificado para sempre e sempre na presença do nosso Criador, Senhor, Salvador. Aleluia! E isso faz sentido porque logo após o Senhor vai dizer: venha participar da alegria. E o que é a alegria do cristão? A alegria do cristão é isso, fazer a vontade de Deus, é viver na presença de Deus. Então, entra na alegria e se deleite em Deus eternamente. E isso começa aqui, meu irmão. Isso começa aqui com a certeza da nossa eleição, com a esperança de vida eterna e com a vocação e com o exercício da vocação que temos. Em Mateus 24, 34, na verdade 25, Mateus 25, 34, esse entra, venha para a alegria, a gente vai ouvir dessa forma: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança tudo aquilo que tenho preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. Então a cruz não foi um proviso de Deus, a salvação prometida em Cristo não foi um proviso, antes da fundação do mundo já estava destinada a nós, homens pecadores, homens que necessitam desesperadamente da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Mas há também a prestação de contas do servo, do terceiro servo. E aqui, já para terminar, no início, ele foge da responsabilidade, versículos 24 e 25. Ele quer culpar o Senhor que deliberadamente ofereceu para ele um talento, sem obrigação nenhuma. Ele, não, olha só, o Senhor é um homem severo, e eu sabendo disso, eu quis me poupar. Eu quis poupar, talvez, de perder o talento que o Senhor me deu. O Senhor é um homem que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, e até fazer uma menção ao empreendedor, né? Normalmente é isso, né? O empreendedor é aquele que colhe onde não planta. Alguém plantou por ele, ele vai colher. Mas o risco é todo dele também. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu.
Aí, crente que estava fazendo, né, e cheio de razão ainda, ó, aqui está o que é seu. E o que ele ouve? Versículo 26. Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Não desenvolveu os talentos que eu te dei. E a preguiça, meus irmãos, há a preguiça da carne, daqueles que não gostam de trabalhar, mas há a preguiça da alma também, daqueles que não gostam de pensar. E essa preguiça, ela também mata, junto com a preguiça da carne. Já matou milhões. O próprio nazismo, do Viktor Frankl, é uma realidade disso. À medida que parte do povo alemão parou de pensar e engoliu em valor de face a política nazista, deu no que deu. Milhões de mortos. Temos que orar bastante pelo nosso país, por conta da preguiça de pensar. E no verso 28 e 29, o Senhor fala: portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, todo o que tem lhe será dado mais e terá abundância. Será que tem alguma coisa a ver com vida com abundância? Vida eterna? Eu imagino que sim. Porque nós não temos vida em nós mesmos. 1 Coríntios 15, 45, Paulo vai falar: o primeiro Adão, ser vivente. O último Adão, Cristo, ser vivificante. Em algumas traduções, um ser que dá vida. E vida com abundância, é o que ele promete. E vida com abundância, meu irmão, é entender, é ter noção, é receber dele a sua vocação, é exercer a tarefa que ele te chamou para exercer aqui no corpo da igreja. A tarefa que ele te chamou para exercer no mundo, que não está desassociado aqui enquanto igreja, você vai exercer também tarefas no mundo, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua casa, onde quer que você esteja, em Dubai, enfim, Rio Bonito, onde quer que você esteja. Mas, por outro lado, ao que não tem nada a apresentar, até o que tem lhe será tirado. Porque ele tinha um talento, dado pelo Senhor. Ele desperdiçou. E aí, até o que tem lhe será tirado. E o será tirado seria o quê? A segunda morte, irmão. Bem claro, bem direto. A segunda morte. Porque ele vai falar no versículo 30. Quanto ao servo inútil, o do talento enterrado, lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Cristo veio para nos salvar, nos dar salvação. Ao passo que, como nos dias de Noé, a arca simbolizou salvação para a família de Noé, ela também simbolizou o juízo para o restante da humanidade. Cristo é a nossa salvação. Mas Cristo também é o juízo para demais da sociedade, da humanidade. Esse é o ponto, meu irmão. Esse é o ponto da pessoa que vive por viver, que não está entendendo, que está fugindo da sua vocação, da sua vocação. Que não busca uma vida sincera com Deus, que vive uma vida dúbia,
Parece, mas não é. Esse é o destino. Meus irmãos. E para terminar efetivamente, a título de aplicação, qual é o sentido da vida? Qual a motivação, então, para viver? Gálatas 2, 19 e 20 nos responde. O apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por nós. A nossa vocação é essa, meu amado, a nossa vocação é essa. É participar da humilhação, é participar do sofrimento de Cristo na cruz. Não há atalho para o sucesso como o mundo prega. Prazeres fugazes, efêmeros, tem de montão, mas não vai te levar para o caminho da cruz, não vai te levar para o caminho da crucificação, não vai te levar também para o caminho da nova vida em Cristo, da ressurreição nele, da exaltação nele. Não vai. Em João 15, palavras do próprio Cristo novamente. Aquele que estiver nele, o ramo que estiver nele, ele que é a videira verdadeira, sendo podado pelo agricultor, vai ser trabalhado ainda mais pelo agricultor, para que dê mais fruto. Recebendo dele o quê? A palavra. E se limpando por meio da palavra. Só em Cristo, meu irmão, só unidos em Cristo, só ligados em Cristo, nós poderemos produzir fruto para a glória de Deus, e assim cumprir o fim último do homem aqui nesse mundo. Pegando emprestado a confissão de fé de Westminster, nós temos que a finalidade do homem é glorificar a Deus e deleitar-se em Deus para sempre e sempre e sempre. E por fim, para terminar, lembre-se desse trinômio: eleição, esperança e vocação, alinhados ali para o sentido da nossa vida. Para quê? 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão não é vão no Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor conservou, Pai, as Escrituras para que chegassem em nossas mãos nos dias de hoje, Pai. Quanto sangue, quanto suor, quantas lágrimas aqui foram derramadas, ó Pai, para que a Tua palavra chegasse a nós, ó Pai, no século 21. E estamos aqui, Pai, nos deleitando, estamos aqui sendo consolados, estamos aqui sendo edificados, estamos aqui sendo exortados, ó Pai, pelas palavras de vida eterna, palavras que saíram da boca do próprio Deus, e estão agora em nossas mentes e no corações, pela pessoa da Trindade, do Teu Espírito Santo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que a gente não venha sair daqui essa noite da maneira que a gente entrou, que a gente venha saber, Pai, qual é a nossa vocação, Pai. Que a gente venha ter certeza do nosso chamado, da nossa eleição, que a gente tenha esperança em Ti, Pai, a esperança que não morre, a esperança que é o firme fundamento do que vai acontecer, que é a nossa vida em Ti, para sempre e sempre. Em nome de Jesus, amém.